Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre os parâmetros da corrente russa. Se você já usa, você deve saber já de cor e salteado, mas provavelmente gere uma certa confusão sobre como programar cada um deles. Eu vou apresentar aqui para vocês um mapa mental onde eu mostro cada uma delas e como utilizar, né, cada um desses parâmetros. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, é que a corrente russa, ela é uma corrente alternada em modo burst. O que significa isso? Toda corrente de média frequência, que trabalha entre 1000 e 10.000, essa frequência ela não consegue gerar um estímulo suficiente para ativar nas terminações sensoriais e motoras. Ela precisa ser dividida em pacotinhos para que o nosso nervo ele consiga perceber isso daí. Então, ela vai ser dividida em módulos, em pacotinhos, que a gente chama de burst, tá certo? E aí, a frequência que a corrente do ultrassom trabalha é uma frequência de 2.500 Hz. Beleza, mas essa frequência de 2.500 Hz acontece exatamente aquela situação em que eu preciso modular ela em burst. E como é que eu faço isso? Opa, apertei aqui errado. Como é que a gente faz isso? A gente vai colocar agora uma modulação em burst, que vai de 1 a 100 Hz. Então, a nossa corrente, que ela é de média frequência, ela vai precisar trabalhar numa frequência de 1 a 100 Hz. Quando a gente pensa na corrente russa, a gente já imagina logo colocar uma frequência ótima para contração. E você está certo, tá? Mas a frequência, ela vai lhe permitir do 1 até o 100. E como é que a gente vai pensar nisso daí? Vamos lá. Se você quer gerar contração, você vai trabalhar com valores que irão variar entre 10 a 30 Hz. Isso se você desejar trabalhar com músculos tônicos, aqueles músculos mais vermelhados que trabalham com foco na resistência e que eles toleram muito mais a atividade mais duradoura, músculos. Além disso, nós temos também aquela frequência que vai variar de 30 a 50 Hz. Nesse caso, nós vamos trabalhar com músculos mais intermediários. Músculos intermediários. Quais músculos são esses? Nós temos o músculo trapézio, o quadríceps, porções do quadríceps, a musculatura abdominal. Então, nós podemos trabalhar com a maioria dos músculos entre 30 e 50 Hz, com fins de contrair. Além disso, nós temos aqui também a frequência acima de 50 Hz. Ela não é muito utilizada, mas nós utilizamos geralmente naqueles músculos que são mais fásicos, ou seja, aqueles músculos que possuem uma contração rápida, são totalmente anaeróbios e eles utilizam muito são muito bons, né, com esse tipo de frequência aqui. Então, de cara, você já sabe que a frequência que nós vamos utilizar na hora de programar é essa daqui, porque é de 2.500 Hz, a gente não vai manipular ela. Ela vem fixa no nosso aparelho e nós vamos trabalhar a modulação em burst, que vai trabalhar de 1 a 100 Hz. Se você não vai querer gerar contração, é possível utilizar a corrente russa? Lógico que é. Mas para isso você vai precisar colocar ela no modo contínuo. Eu já vou falar sobre o modo. Se você preferir trabalhar com o estímulo continuamente dessa corrente, no modo contínuo, esse raciocínio não vai ser mais útil. Você vai utilizar agora a frequência de alta, se você desejar gerar uma sensação de formigamento no seu paciente, formigamento, vou puxar para cá, e ela vai estar entre os valores de 50 a 150 Hz. Pronto, e aí você pode utilizar com fins de eletroanalgesia. Sim, você pode fazer eletroanalgesia com corrente russa, desde que você, ao programar o modo, escolha o modo contínuo e coloque a frequência alta, se for o caso, onde vai gerar a sensação de formigamento no seu paciente, e a frequência aqui vai ser aquela sensação de formigamento com a frequência de 50 a 150. Mas caso
você queira colocar uma baixa frequência, o paciente vai ter uma sensação de abalos musculares. É aquele tremor, aquela vibração pequena, e nesse caso, a frequência ela vai estar entre 1 e 10 Hz. E aqui se assemelha muito com o pensamento que a gente tem lá na hora do TENS, na hora que a gente vai planejar o TENS, tá? E aí, grava agora na tua cabeça que nós podemos utilizar a frequência para fins de contração neste raciocínio daqui de cima e com fins de analgesia nesse raciocínio daqui de baixo. Então, lembre-se bem, a corrente russa ela vai precisar estar no modo contínuo para que você tenha esta linha de raciocínio. E se ele estiver nos outros modos, que são sincronizado, recíproco ou sequencial, a tua linha de raciocínio vai ser essa daqui. Espero que tenha ficado muito claro o raciocínio da frequência, para a gente partir agora para o próximo parâmetro, que é justamente o modo. Então, vamos aqui agora para o modo da corrente. Então, o que é isso, modo, professor? Modo é como a corrente será entregue para o seu paciente. Ela pode ser entregue no modo sincronizado, pode ser entregue no modo recíproco e pode ser entregue, e pode ser entregue no modo sequencial, mas também pode ser entregue no modo contínuo. Não sei se todos os aparelhos terão essa quantidade toda aqui de modos. Geralmente eles trazem o seguinte: sincronizado recíproco, às vezes nem lhe oferece contínuo, às vezes ele traz sincronizado recíproco e o contínuo. Sequencial é que é o mais difícil de você observar, mas vamos explicar cada um deles aqui. O que é sincronizado, professor? Sincronizado é quando todos os eletrodos são ativados simultaneamente, tá? Recíproco, quando os eletrodos são ativados alternadamente, ou seja, canal 1 está contraindo enquanto o canal 2 relaxa. Depois o canal 2 contrai e o canal 1 relaxa. Então vai haver uma alternância de envio do tempo on e do tempo off, tá? Eles vão estar sempre trocando. Isso daí é interessante em várias situações. Só para vocês pensarem aí, nós podemos fazer diversas combinações no sincronizado e outras diversas combinações no modo recíproco. Então, se você quer trabalhar sincronizadamente os bíceps bilateralmente, então você vai trabalhar aqui os bíceps no modo sincronizado. Agora, se você quer trabalhar bíceps e tríceps, sendo que um contrai enquanto o outro relaxa, aí você vai escolher o modo recíproco. Se você quiser trabalhar, por exemplo, um grupo muscular e depois outro para fazer um movimento mais complexo, como fletir o cotovelo e dobrar o punho, então a gente pode trabalhar nesse modo sincronizado para que haja esse movimento de os dois contraírem ao mesmo tempo. Então essas combinações vêm de você, fisioterapeuta, saber como utilizar isso daí. O modo sequencial é quando os eletrodos ou canais vão aumentando gradualmente, tá? Aumentando gradualmente. E contínuo, não há nem tempo on, nem tempo off. Não há tempo on, vou botar aqui em maiúsculo, e off. Ou seja, vai haver uma passagem contínua desse estímulo sem haver a contração e o relaxamento. Então, esquece ciclos de contração e relaxamento. Aqui, a gente só pensa na eletroanalgesia. E nós podemos fazer eletroanalgesia com a corrente russa? Sem sombra de dúvida, gente. Não resta nenhuma dúvida sobre isso. Basta que você escolha o modo contínuo. Ok, além do modo contínuo, o que é que eu posso colocar mais aqui? Bom, dentre isso daqui, o próximo parâmetro que a gente vai colocar é justamente o tempo on e o tempo off. Tempo on e o tempo off. E ele pode trazer para você a seguinte divisão. Ele pode trazer o tempo de subida, o tempo de sustentação, o tempo de descida
E o tempo de repouso. Ótimo. Todos eles são medidos, deixa eu botar aqui, em segundos. Tempo de subida e tempo de descida estão relacionados ao conforto do paciente. Sempre quando você pensar em subida e descida, você vai pensar em conforto. Então vamos lá. Opa. Conforto do paciente. Se você pensou em conforto, você vai preferir tempos em segundos um pouco mais duradouros, mas não pode ser tão duradouro assim, porque você perde o time de uma contração. Quais serão os valores recomendados? Estima-se que valores interessantes, que sejam o mais alto possível aí, tolerável e que faça sentido, que seja fisiológico, estão em valores entre 4 a 6 segundos de duração, tá? Que aí são valores mais confortáveis. Se você quer gerar desconforto ou mais resposta, mais prontidão no teu paciente, você vai colocar valores mais baixos, valores de 2 a 4 segundos. Não é recomendado que você bote 1 segundo, com exceção daqueles pacientes que têm um avanço muito grande no seu tratamento. Aí tudo bem, é uma sensação desconfortável, mas é uma sensação que ele atende muito bem, que ele tolera muito bem. Então entenda isso. Quando o seu paciente ele é muito novo no tratamento, ele acabou de começar o tratamento, então aqueles pacientes novos ou iniciantes na eletroestimulação. Lembre-se que você não vai fazer eletroestimulação naquele paciente que está na fase aguda do tratamento. Você não vai querer gerar uma contração, sendo que ele está na fase de proteção e resguardo. Então, gerar contração significa gerar dor. Nessa fase do auge do pico inflamatório, não há necessidade de gerar contração. Mas assim que ele sai e você começa a trabalhar, aí sim nós podemos pensar em trabalhar a eletroestimulação com valores confortáveis para ele. Mas caso você não tenha essa intenção, seu paciente já esteja mais avançado no protocolo de eletroestimulação, são pacientes já adaptados e que realizem a eletroestimulação há mais tempo. Eletroestimulação há mais tempo. Então, você já tem aí essas características que são bem importantes aí. Isso aqui vai se repetir, tá? Opa. Isso daqui vai se repetir para esse, e isso daqui, e esse, perdão, deixa eu clicar aqui, pronto, e vai se repetir para esse também. Então, ótimo, olha que legal. Nós temos agora, tanto para a subida quanto para a descida, o raciocínio vai ser exatamente o mesmo, certo? Vamos agora para a sustentação. Sustentação é o tempo efetivo da contração. E esse tempo efetivo da contração, ela tem que ser fisiológico o suficiente para gerar as mudanças que você deseja. E essas mudanças elas podem ser de hipertrofia, de ganho de resistência ou uma mescla entre essas duas aí. Possibilidades de combinações existem e aí o fisioterapeuta, dentro de todo o conjunto, vai ter que prescrever o tempo de sustentação de uma corrente. Esse tempo de sustentação, gente, ele pode variar de... Vou até escrever pode variar, né? Pode variar de 3 até 30 segundos na maioria dos aparelhos. Porém, variações muito grandes, tempos de duração muito grandes, gera uma possibilidade de fadiga enorme no seu paciente. A não ser que o teu protocolo de eletroestimulação queira levar um paciente à fadiga, isso não é recomendado. E quando é que a gente vai querer levar o nosso paciente à fadiga? Aqueles pacientes que já estão ou são atletas e que você esteja fazendo um treino fadigante, ou aqueles pacientes que estão na fase final de reabilitação e você quer trabalhar alguns exercícios fadigantes com ele. Na prática, o que a gente observa na maioria dos estudos, na maioria das recomendações, é que você coloque valores entre 3 a 15 segundos, tá?
Isso é uma meta? É uma métrica? É um valor? Não. Você, como fisioterapeuta, vai ter que definir qual valor você quer utilizar. Mas, na média, nós vemos muito tempos médios de 3 a 15 segundos. Ok. E com relação ao tempo off, que é o tempo de repouso. O tempo de repouso, ele sempre vai ser baseado no tempo de sustentação. Por isso que nós temos aqui a relação on-off. Relação on-off, tá? Opa, é aqui mesmo. Nós vamos ter aqui a relação on-off. O que é que isso significa? Que para cada 1 segundo, você terá 1 segundo on, você terá X segundos off. E aí você pode ter a relação de 1 para 1. Você pode ter a relação de 1 para 2. Você pode ter a relação de 1 para 3. Vai até 1 para 5, tá? Ter a relação de 1 para 4. E você pode ter a relação de 1 para 5. Essas são as possibilidades que você tem de utilizar a relação on-off para determinar o seu repouso. Lembre-se que tudo depende da programação do tempo efetivo de sustentação que você deseja. A partir daí, você imagina a relação on-off. E o seu raciocínio aqui vai ser o seguinte: quanto mais inicial esteja o meu paciente, mais tempo eu tenho que dar para ele de repouso, para que não haja nenhuma chance dele fadigar, tá? Esse terá aqui tem que ter um acento, deixa eu botar. Pronto. E aí a gente vai pensar dessa forma aqui, tá bom? E em cima disso é que nós vamos programar para o nosso paciente. Beleza, então já fizemos aqui o tempo on e o tempo off. Falta agora a gente pensar na intensidade. Vamos pensar agora na intensidade. Maravilha. Ok. A intensidade ela é uma medida em miliampere. Estamos falando de uma corrente alternada, então geralmente nossos pacientes toleram valores mais altos de miliamperagem quando comparado a correntes diretas. Isso não há nenhuma dúvida. Porém, nós não vamos trabalhar com o valor em miliampere. Nós vamos trabalhar com os limiares de percepção. Limiares de percepção da intensidade. Ok. E quais são esses limiares? Vamos lá. Se seu objetivo com a corrente russa é gerar contração, então você vai trabalhar com o limiar motor. E aqui vale uma ressalva, porque é nesse ponto que a gente pode discutir de modo muito profundo. Esse motor a gente pode dividir em motor alto, ou seja, uma contração vigorosa, ou a gente pode ter um limiar motor baixo, ou seja, uma fasciculação da musculatura. Fasciculação da musculatura. Em todos os pacientes, nós temos que ir dosando a intensidade que a gente vai colocar no nosso paciente. Se a gente está colocando intensidade motora baixa, é porque meu paciente não tolera uma contração vigorosa. Se ele não tolera, eu vou respeitar isso dele, mas vou fazer sim, com toda certeza, porque ele precisa. Qualquer estímulo que gere ativação muscular em um paciente que está há muito tempo sem conseguir, vai fazer com que a musculatura se mantenha mais plástica possível para o seu treinamento, para o seu reaprendizado. Então, você precisa entender que na hora que o teu paciente precisa fazer, você tem que fazer, tá certo? Mesmo que seja gerando algum grau de fasciculação. Mas, vocês viram comigo também que além de trabalhar com a contração, nós podemos trabalhar também o estímulo sensorial, colocando no modo contínuo. Se você preferir fazer isso, aí você não vai trabalhar com o limiar motor, você vai trabalhar com o limiar
sensitivo. E no limiar sensitivo, de novo, você vai poder trabalhar com o limiar sensitivo alto. Nesse caso, o que você quer é exatamente estar quase contraindo, mas não contrai, quase contraindo. Por quê? Porque você quer gerar na, no local que você está estimulando uma sensação o mais alta possível para que ele consiga pegar uma quantidade maior de terminações da onde aquele tecido, da onde aquele eletrodo alcança, naquele tecido, tá? Então, isso é importante para que haja um aumento da efetividade. Mas caso o seu paciente não suporte isso daí, você vai colocar um sensitivo baixo. E aí você vai gerar uma sensação de formigamento leve. Existe uma explicação aqui muito interessante na hora que a gente vai pensar no nosso paciente. Por quê? Porque essas interações do estímulo sensorial com o meu nervo periférico, que vai gerar estímulo que vai atingir a minha medula, que da minha medula vai para o meu tálamo, que do meu tálamo vai para o meu córtex, eu estou reativando todo o sistema neuromuscular. E isso daí tem a seguinte ideia: sempre que o seu paciente puder fazer um estímulo motor alto, faça. Se ele não puder fazer um estímulo motor alto, faça o estímulo motor baixo. Ah, beleza, eu não vou trabalhar com nada de contração no meu paciente. Eu vou trabalhar ainda com a parte sensorial. Eu quero gerar uma analgesia com a corrente russa. Beleza, ótimo. Bota no modo contínuo e pensa: meu paciente consegue o estímulo sensitivo alto, ou seja, quase contraindo ou gerando um estímulo ao ponto de ser bem perceptível para o meu paciente, ótimo, ele aguenta e não há nenhum desconforto, tá? Não há nenhuma ativação de nosso receptor. Então vamos lá, segue. Mas caso seu paciente esteja mais agudo e não suporte, aí você tem que recorrer para o sensitivo mais baixo. É sempre essa escadinha de raciocínio que a gente vai seguir, tá bom? Então, esse é o limiar de intensidade que a gente vai trabalhar. Além desses, eu posso programar mais algum, agora só resta o tempo. Então, vamos trabalhar aqui com o tempo de aplicação. Aqui no tempo de aplicação, a gente tem que levar em consideração o que a gente chama de ciclo de uma contração, ou seja, o tempo on mais o tempo off. O tempo on mais o tempo off junto vão gerar o ciclo de uma contração. Ou seja, se em uma contração eu tenho 30 segundos, quantos segundos serão necessários para que eu gere, por exemplo, 10 contrações? Tá? E é esse o raciocínio que você vai trazer. O tempo de aplicação vai depender da quantidade de contrações que você deseja, tá? E aí você vai fazer uma regra de 3 simples. Se eu tenho uma contração, tempo on mais tempo off, que dura 30 segundos, e eu quero 40 contrações, quanto tempo vou precisar? Faz essa regra, e aí, baseado no estimativo, você vai conseguir chegar no valor aproximado daquele número de contrações. Essa é a melhor forma de você prescrever o tempo de aplicação. O tempo de aplicação da russa não deve ser baseada em parâmetros fechados. Ah, para todo mundo que tem essa mesma condição, eu vou colocar 50 minutos, eu vou colocar 20 minutos, 30 minutos. Não é assim. Cada paciente será uma prescrição individual, porque cada paciente tem uma necessidade específica de quantidade de contrações que devem ser realizadas, ok? E isso é importante, isso é bem interessante, porque aí você vai ter a noção exata de quanto seu paciente tolera, de quanto seu paciente suporta, de que ele não está fadigando, porque se no meio do caminho o paciente começar a fadigar e ainda faltam mais 10 minutos, seu paciente vai terminar a eletroestimulação com a corrente russa extremamente fadigado, e isso é ruim para o seu tratamento. Ou seja, ao invés de haver um efeito positivo, vai começar a ter um efeito negativo por você estar levando o teu paciente à fadiga, sendo que você não queria isso. Ainda mais pacientes que são da fase de reabilitação inicial ou intermediária, nós não podemos levar ele à fadiga, ele ainda não está preparado para isso, ok? Então, são esses parâmetros daqui. Eu vou diminuir um pouco a tela. Esse é o raciocínio que nós precisamos ter na hora de programar
os parâmetros da corrente russa. Eu só não expliquei como é que os parâmetros, como é que o gráfico da corrente russa se comporta. Eu posso explicar depois, porque essa aula foi especificamente para falar dos parâmetros dela. Em cima desse raciocínio daqui, você consegue prescrever para qualquer paciente, seja aquele paciente da analgesia ou aquele paciente da contração muscular, né? Que nós temos a ideia de que a corrente russa é de contração. Não, corrente russa é uma corrente bastante flexível, eu posso utilizar de diversas formas, tá? E eu ainda não falei para vocês, porque óbvio que não é o motivo da aula, e que tudo isso pode gerar mudanças plásticas interessantes no nosso sistema nervoso central, a nível medular e a nível cortical. Isso vai depender, óbvio, da programação, dos parâmetros que nós podemos colocar em nosso paciente. Esse PDF aqui eu vou gerar um PDF e vou distribuir junto com o conteúdo. Grande abraço para vocês, galera. Até logo.